Evangelho de Jesus Cristo, segundo a descrição de Mateus, capítulo 7, os versículos 24 a 29. Vamos ler a palavra de Deus como nós temos o costume de fazer. Aleluia. Diz-nos a Bíblia: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos têm liberdade para tomarem os assentos. Meus queridos irmãos, eu quero dar graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar nesta noite em sua casa, juntamente com os irmãos, para mais uma noite de adoração ao seu santo nome. E também momento que Ele nos dá para meditarmos na palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, glorificando ao Senhor pela disposição dos irmãos em estarem nesta noite na casa do Senhor nosso Deus. Sabemos que existem desafios para os irmãos chegarem até aqui, mas por certo os irmãos têm vencido e chegaram a esta casa de oração. Volto a dizer nesta noite à irmã Sueli, que é bem-vinda em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, meus queridos, a todos os irmãos. Meus irmãos, nós vamos voltar ao que temos estudado com os irmãos. Só a nível de lembrança, nós vamos voltar ao capítulo 5 de Mateus. Os irmãos abram a Bíblia, leremos dos versículos 27 até o versículo de número 30. Mateus, capítulo 5, os versículos 27 ao 30, diz-nos a palavra do Senhor nosso Deus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Pois bem, irmãos, os irmãos que vêm nos acompanhando, sabe que nós estamos já finalizando sobre a segunda sessão desta descrição de Cristo dentro do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus vai além do que até no momento era proposto pela lei para Israel. Os irmãos devem recordar sobre o que temos falado. Jesus, portanto, eu volto a repetir, a nível de lembrarmos e compreendermos que Jesus está orientando-nos a cuidarmos das intenções. Eu tenho dito aos irmãos que, cuidando das intenções, não haverá, portanto, consumação das atitudes. Portanto, irmãos, nós precisamos cuidar em relação a isso. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, precisamos, portanto, ter uma vida disciplinada à luz da palavra do Senhor nosso Deus em relação a esta questão. Não vamos mais nos deter aqui, pois temos trabalhado essa questão com os irmãos. Porém, irmãos, o que nós estudamos com os irmãos
levou-nos ao entendimento que nós precisamos vencer, portanto, esses desafios, que eles existem, eles são reais. E na semana passada iniciamos aquela palavra com os irmãos, falando sobre a possibilidade do cristão vencer. Os irmãos sabem que nem todos, lamentavelmente falando, vencem. Mas damos graças a Deus por aqueles que estão vencendo a cada dia. Logo, eu disse aos irmãos que, como crentes em Cristo Jesus, precisamos recorrer à palavra de Deus, observar quais são as orientações da Bíblia, pois nós a temos como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, a fim de que não vivamos uma vida que não corresponde com a vontade do Senhor nosso Deus, mas para que vivamos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Antes de que isto seja um desejo existente do nosso coração, isto é um propósito de Deus para a nossa vida. Como cristãos, devemos conceber esta verdade, nos orientarmos, portanto, pela palavra do Senhor nosso Deus, a fim de vencermos em nome de Jesus. Logo, na semana passada, eu disse aos irmãos que, em primeiro lugar, nós precisamos ter atenção ao que a Bíblia descreve, revela que Cristo, ele quebrou o governo do pecado sobre o homem. De fato, Jesus libertou o ser humano para ser livre. A morte de Jesus Cristo, ela foi eficaz, ela alcançou os seus objetivos. Tudo quanto a lei em si mesma não pôde fazer para o homem, Cristo, em seu sacrifício na cruz do Calvário, ele efetuou de uma vez. Bastando, portanto, o homem crer no sacrifício de Cristo como o único meio para a salvação da sua alma. E experimentar, portanto, a liberdade que Cristo oferece para nós. A liberdade para não voltarmos mais para a vida de pecado. Pois, queridos irmãos, o homem, mesmo tendo ciência, sendo sabedor de que certas coisas que ele pratica não é certo, não é correto, por muitas vezes ele se sente vencido e ele não é capaz de tomar uma posição para não fazer mais o que não é correto. Mas em Cristo Jesus, o homem tem, portanto, a liberdade para optar entre o que é certo e o que é errado. Nós precisamos, portanto, à luz da Bíblia, termos o entendimento, e eu citei aos irmãos, não vamos voltar lá, pois foi tratado na semana passada, o que a Bíblia nos fala no capítulo 8 de Romanos, versículo de número 3. Cristo, portanto, quebrou o governo do pecado sobre a vida do homem, ou sobre a vida do ser humano. Nós podemos dizer claramente, em Cristo nós somos libertos, nós somos uma nova criatura. Eu disse aos irmãos na semana passada que tratou-se, portanto, a partir daí houve um novo estado para nós. Pois no capítulo 8, versículo de número 1, a Bíblia revela já com clareza, de Romanos, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão, indicando o novo estado do ser humano. Nós estávamos mesmos comprometidos com o pecado, chamado pecado geral. Vamos falar daqui a pouco sobre ele. Porém, meus queridos e amados irmãos, em Cristo agora nós fomos livres do governo do pecado. Você se volta para o governo do pecado se você quiser, porque Cristo de fato te libertou. Ele fez de você e de mim uma nova criatura para a glória do seu santo nome. Portanto, no versículo de número 3, a Bíblia diz, e com muita clareza, portanto, que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, Cristo venceu o pecado no campo do próprio pecado. Na analogia que o apóstolo Paulo apresenta, o nosso corpo, a nossa matéria, ou seja, a nossa carne, melhor dito aos irmãos,
ela é o campo do pecado. Cristo, portanto, participou de carne e sangue, e ele, na carne do pecado, ele condenou o próprio pecado. Pois em tudo Cristo foi tentado, mas a Bíblia diz que sem pecado. Deus seja para sempre louvado, glória seja dada ao nome do Senhor. Voltamos para o capítulo 5 de Romanos, versículo de número 21. Veja o que a Bíblia diz no capítulo 5 de Romanos, versículo de número 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Fica claro para nosso entendimento, pela palavra do Senhor nosso Deus, que o pecado ele reinou, até que Cristo veio para desfazer o seu governo de sobre os homens. Nós vamos observar, irmãos, a partir de agora, algumas coisas aqui, e eu queria lembrar aos irmãos que eu citei na semana passada, que pela queda, devido à queda de Adão, do nosso primeiro pai, no jardim do homem, o homem, portanto, o ser humano, descendente de Adão, ele se tornou fraco moralmente. Por si mesmo, ele não teria capaz de se reerguer. Portanto, Cristo veio para trazer-nos esta vida espiritual, para trazer para nós o reinado da vida pela justiça que ele cumpriu por nós lá na cruz do Calvário, em seu sacrifício glorioso. Quando nós voltamos para o versículo 12, o versículo de número 13 do capítulo 5 da carta de Romanos, nós observamos que o apóstolo Paulo está dizendo: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse é o chamado pecado geral. Nós não estamos falando aqui dentro da linguagem que foi usada pelo apóstolo Paulo para descrever para nós. Ele indica, portanto, esse pecado específico, e ele indica o pecado geral. E nós precisamos ter esse entendimento, que no versículo 12, Paulo está dizendo que todos nós pecamos porque Adão pecou, mas usando o termo lá no original, armatia, que significa, portanto, pecado geral, ou seja, resultado do que Adão praticou lá no jardim do Éden. Depois podemos observar isso mais à frente. Mas de forma que nós precisamos entender, só de fato, irmãos, seremos livres se nós tivermos o entendimento. Se nós não compreendermos, daí a necessidade de voltarmos para as Escrituras, para a palavra do Senhor nosso Deus, nós não somos livres como precisamos ser livres. Nós precisamos ser informados pela Bíblia sobre o que Cristo forneceu por nós em seu sacrifício na cruz do Calvário. Quantas pessoas que desvalorizam o efeito do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É claro, irmãos, que o homem precisa dar lugar para a atuação de Deus na sua vida. Mas eu preciso ter o entendimento que o que a Bíblia diz ser uma nova criatura é de fato uma nova criatura, é ser uma nova pessoa, é vencer, portanto, o pecado que já não tem mais domínio sobre a minha vida, embora ele seja um meio de tentação, pois ele está presente, próximo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, meus queridos e amados irmãos, eu disse que o homem ele se tornou fraco moralmente, devido à queda de Adão e Eva. E a Bíblia vai dizendo para nós que pelo pecado a morte entrou em nossa esfera, entrou em nosso mundo. E me lembro que uma vez o pastor Pedro Rosa falou de uma forma bem clara isso para nós. No versículo de número 13, a Bíblia diz: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado havendo lei. Nós lembramos daquilo que foi dito pelo pastor Ezequias Soares aqui. Os 3 objetivos da lei. Um deles era conter a perversidade.
Os irmãos devem lembrar. Paulo fala sobre isso em Gálatas. Isso lá para frente, não sei se entraremos lá. Essa não é, a princípio, até a nossa intenção. Mas de forma, irmãos, que a Bíblia vai descrevendo. Chega no versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, sobre aqueles, ou até, melhor dito, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A Bíblia fala de Adão, mas a Bíblia fala aqui, dá uma indicação de Jesus Cristo, que é apresentado na analogia de Paulo como o segundo Adão. A Bíblia, portanto, apresenta aquele, o primeiro Adão, por quem o pecado entrou no mundo. Mas a Bíblia apresenta o que havia de vir, o segundo Adão, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, como aquele por quem a justiça entrou no mundo. Preste atenção. Quando o pecado entrou entre nós, o homem tornou-se moralmente fraco. Os seus atos de justiça para Deus tornou-se trapos de imundícia. Ele não seria, meus queridos e amados irmãos, justificado pelos seus próprios atos. Então Jesus Cristo vem entre nós. Não havia justiça para a nossa salvação. Jesus Cristo então vem para nos justificar dos nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso crer na minha justificação. Eu preciso entender que Cristo me justificou, pois eu me arrependi dos meus pecados. Na verdade, meus irmãos, eu me entreguei completamente ao domínio do senhorio de Cristo. Eu desisti de governar a minha vida nesse aspecto. Eu disse para Jesus: Senhor, toma-me, salva-me, liberta-me, ajuda-me. Pois Deus nunca esperou, eu volto a dizer o que disse na semana passada, Deus nunca esperou que o homem se salvasse. É exatamente por isto que Jesus Cristo veio, para nos salvar dos nossos pecados. A morte de Jesus, a justiça de Cristo, a justificação, e nos sentou-nos, tornou-nos limpos perante Deus, para vivermos uma vida em santidade, para a glória do nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Portanto, meus amados e queridos irmãos, é preciso nós compreendermos que Cristo nos libertou do poder do pecado. Ele quebrou o poder do pecado para vivermos a vida que Deus quer que nós vivamos. Por isso chega desse negócio de que quando eu assustei eu já tinha feito, de que eu não dou conta, você não, mas a justiça de Cristo foi imputada na sua vida. Jesus te libertou. Amados irmãos, percebe-se nos nossos dias uma igreja que não consegue, não refiro ao sentido geral, ao sentido específico, perdão, mas no sentido geral, percebe-se pessoas que não conseguem corresponder com a vontade de Deus. Eu repito, de si mesmo, isto seria impossível, mas Cristo já efetuou o sacrifício na cruz do Calvário. Jesus já te libertou. E ser livre, meus irmãos, é não voltar ao domínio do pecado. Há pessoas que voltam, porque, desculpe a expressão, eles brincam com o que nunca deveria brincar. Eles não levam a sério o que eles deveriam levar. Queres ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus? Então reflita sobre o poder da morte de Jesus Cristo para te salvar e para te libertar dos seus pecados. Vejamos, portanto, meus irmãos, vamos caminhar um pouco mais. Nós observamos que nós não estamos livres da presença do pecado. Olha o capítulo de número 6 e o versículo de número 16. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida. Irmãos, em primeiro lugar,
Veja que o atrapalho na vida de muitas pessoas é ignorar a sutileza do adversário para levar o homem à ruína. Eu me lembro que falei uma certa época com os irmãos que, como cristãos, nós precisamos discernir o ambiente que nós estamos inseridos nele. Não é hora, meus irmãos, e nunca foi, nós usamos essa expressão hoje, mas nunca foi tempo de brincar em vida cristã. Vida cristã tem que ser levada a sério. Nós não somos crentes, irmãos, profissionais. Nós somos pessoas que sofreram uma mudança de vida. Que algo de fato aconteceu em nós, pelo poder da morte de Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. Amados e queridos irmãos, o fato de algumas pessoas não discernir o ambiente que eles estão, eles se tornam, portanto, frágeis diante de muita situação. Não que existem pessoas que sejam fortes em si mesmos, mas olha, irmãos, olha, meus irmãos, onde está o poder do Evangelho na vida do homem? Onde está o poder, o resultado do sacrifício de Cristo na vida do homem? Jesus disse, olhe para cá, isso não é no aspecto físico, embora possa refletir. Jesus disse, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Jesus está falando, irmãos, eu repito uma vez mais, sobre qualidade da nossa vida espiritual. Jesus está falando sobre vida cristã com qualidade. Jesus está falando sobre vida cristã que corresponde com a vontade do nosso Pai Celestial. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Perceba, meus irmãos, que se nós ignorarmos o ambiente que nós estamos, não discernirmos, não percebermos que o adversário, por vezes, ele usa a situação para embaraçar nossas vidas, para conduzir-nos à ruína. Às vezes, meus irmãos, nós lidamos com o diabo, olhe para cá, pensando que é uma situação normal. A Bíblia nos ensina a nunca ignorarmos os ardis do adversário. O adversário nunca baixou a guarda no trabalho dele contra a igreja. Jesus já disse em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar. Jesus está dizendo qual que é a natureza da missão dele. Jesus está dizendo, meus irmãos, o que é que ele vem fazer. Jesus está afirmando categoricamente que ele vem para roubar. Ele vem para matar e ele vem para destruir. E ele não tem misericórdia de quem quer que seja. Ele não perde oportunidades. Ele arma ciladas diretamente contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para nós vivermos aquela paranoia de que tudo é pecado e o pecado é tudo, mas discirna o lugar que você está. E esse discernimento, olhe para cá por favor, se você desprezar, subestimar o poder da Bíblia, da palavra, as informações da palavra, você nunca vencerá o mundo. Nunca vencerá. A Bíblia diz que nós vencemos o mundo pela fé. E a nossa fé, ela é vibrante, fortalecida, mediante ouvirmos as Escrituras, mediante ouvirmos a palavra. Há muitos crentes, irmãos, que eles apresentam força para nós na oração, mas eles são anêmicos na informação da Bíblia. É uma tristeza chegarmos a um culto de ensinamento, culto de doutrina. Ninguém aqui é melhor do que o outro de Bíblia. Mas um ao outro ajuda pela revelação da palavra. A intenção é nos ajudarmos. A intenção é que coisas que você não consegue ver, em certos aspectos, outro esteja vendo, e seja uma ferramenta, um instrumento, um canal de Deus para alertar sua vida, para alertar minha vida.
Mas é uma tristeza o fato de que muitas pessoas, para cultos de ensinamento, para cultos, para escola dominical, nós temos obreiros, por exemplo, que não são matriculados na escola dominical. Isso é uma anemia para a vida dele, para a esposa dele, para os filhos dele. Desculpe-me, não tem um ministério eficaz. Ele não tem e não vai ter. Obreiros que me ouvem, organize isso. Muitas pessoas que falam para nós e a gente ouve, mas eles não são exemplo, irmãos. Nós não desprezamos. Sabe por que a gente não despreza? Porque bem-aventurados somos nós em recebermos o que a Bíblia fala. Se ele está sendo instrumento, coma, receba, sem problema. Mas é uma fraqueza, uma anemia na vida do indivíduo. Olhe para cá, por favor. Pessoas não discernem o seu ambiente, não percebem que o adversário está às espreitas, armando ciladas. E eu repito, há muitas vezes que você lidar com artimanhas malignas, com o próprio adversário à sua frente, pensando que se trata de coisa natural. Se enrola tudo. Lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 22, o escritor ou proverbista diz que o pecado, ele é comparado a cordas que prendem o homem. E o sentido é geral. E por eles o homem é detido pelo seu próprio pecado. Mas quem é que percebe que está sendo detido por suas próprias ações? Quem é que percebe que não está avançando por suas próprias ações? Olhe para cá. Nem sempre as pessoas são culpadas. É preciso a gente olhar para nós, analisar nossas ações, a nossa situação, a nossa postura. Não haverá uma vida cristã com qualidade, como Deus quer que nós tenhamos, se nós não tomarmos cuidado. Embora Cristo tenha quebrado o poder ou o governo do pecado sobre nós, Ele não nos livrou da presença do pecado. Isto é conosco. Por isso o apóstolo Paulo descreve: não sabeis vós que a quem vos apresentardes para... Olhe para cá, irmãos. Paulo está dizendo, vocês não sabem que a quem vocês apresentam, irmãos, aqui olhe para cá, por favor, aqui já não se tornou mais algo, olhe para cá, aqui já não se tornou mais algo que você era obrigado a fazer, porque Paulo está falando para quem já fora liberto. Então Paulo está dizendo que acontece o fato do homem se apresentar, ou seja, olhe para cá, isto é o homem se voltar para o lugar de onde ele havia saído. E ele não saiu por si mesmo. Ele havia saído porque as mãos de Jesus o tirou de lá. Porque Jesus o arrancou daquela posição. Agora é o ser humano, estando livre daquela situação, ele se apresentando para a mesma situação. Ele se voltando voluntariamente. Então Paulo, ele apresenta aqui para nós tanto a obediência quanto o pecado, irmãos, não em primeiro lugar como ações de nossa parte, mas ele apresenta como governos, como dominadores sobre a vida do homem, a quem o homem se submete. Você precisa entender que render-se ao pecado é você voltar para o lugar de onde Cristo te tirou. É voltar daquele lugar de onde Cristo havia lhe tirado, de onde Jesus havia arrancado a sua vida. Não queira voltar para lá. Lute para não voltar para aquela vida que você possuía até o dia que Cristo te libertou. Aí Cristo te libertou para, a partir de agora, você, por si mesmo, claro, esclarecido pelo Espírito Santo, fortalecido pela palavra de Deus, ter graça suficiente para dizer não para o pecado, dizer não, eu não te apresento mais a minha vida,
O seu domínio sobre a minha vida acabou. Eu não sou mais escravo de você. Mas a minha vida agora é para a obediência. E esta obediência, irmãos, é preciso entender que a princípio ela é aquela obediência, como diz o governo na nossa vida, mas pelo ato da obediência de Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, quando eu não reflito sobre isto, inadvertidamente, é como se eu pisasse no sangue de Jesus, como se eu desvalorizasse. Porque a nossa obediência, olhe para cá por favor, ela é resultado da obediência de Cristo. A nossa obediência, olhe para cá, dentro da visão apostólica de Paulo, que ele escreve, capítulo 6, e vai chegar ao capítulo 8. Paulo está falando aqui, meus irmãos, sobre consequência daquilo que Cristo efetuou, daquilo que Cristo fez, olhe para cá, daquilo que a lei não podia oferecer. Eu disse aos irmãos, ela exigia justiça, mas não tinha mecanismo para que nós fizéssemos justiça. Então Cristo veio e cumpriu toda a justiça. E hoje, aliado, submetido a esta obediência de Cristo, logo, meus queridos e amados irmãos, livre do pecado, eu cumpro os ensinamentos de Cristo, e cumprindo os ensinamentos de Cristo, eu cumpro a justiça que a lei exigia, porque Cristo a cumpriu por nós na cruz do Calvário. De forma, querido irmão, querida irmã, que eu quero passar para a igreja nesta noite, que a nossa vida, em nome de Jesus, é para ser uma vida vitoriosa sobre o pecado. Você está aqui em um novo estado, você está aqui como uma nova criatura, como uma nova pessoa para vencer, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Deus seja, portanto, louvado. Paulo então vai e diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Olha, Paulo está dizendo que tanto a obediência, esse Senhor, tanto o pecado, esse Senhor também está presente. A presença dele, ou deles, está bem perto. Agora, eu como cristão, você como cristão, nós como cristãos, como pessoas que foram libertas por Cristo Jesus, não nos voltamos mais para o pecado, para a morte, mas nos voltamos mais para a obediência em Cristo, para a justiça, que vai, meus irmãos, culminar na nossa vida espiritual, que nós temos agora e por fim será manifesta na sua totalidade. Como Pedro fala na sua primeira carta, por fim, meus queridos irmãos, na nossa salvação completa, que há de se manifestar, vivendo-a no presente já, para a glória do Senhor Jesus. Então nós precisamos perceber que mesmo livres do poder do pecado, a presença do pecado está aí. Eu não aconselho, embora livre, eu não aconselho a quem vivia, a quem no passado vivia bebendo bebida alcoólica, andar em botequim. Eu não aconselho a quem não aguentava ver uma mesa de sinuca e colocar a prova, ir para um bar e ficar na beira da sinuca para dizer: eu quero ver se eu fui liberto. Você não precisa dar prova para ninguém. Jesus já te libertou. Não brinque com a presença do pecado. O diabo sabe muito bem em que você era escravo. Ele sabe muito bem o que é que te atraía, que te seduzia, que te segurava. Então não abra a porta para essas coisas. Paulo está dizendo: não apresente-se. Não apresente ao pecado para a morte, mas apresente a obediência para a justiça. Glórias ao santo e maravilhoso nome do Senhor. Nós precisamos selecionar as coisas. Nós precisamos cuidar, irmãos.
Quantas pessoas, porque estão distantes do governo da igreja, no que diz respeito à questão ministerial. Quantas pessoas que, porque estão distantes de alguém com quem tem uma aliança, brinca com essas coisas. Não brinque, porque a presença do pecado está aí. Mas pastor, eu já não fui liberto, já foi para não brincar com ele. Já foi para querer distância. Irmãos, quanto mais nós distanciarmos do pecado, mais a gente achega a Deus. E quanto mais a gente achega a Deus, mais a gente distancia do pecado. Mas quanto mais você aproxima do pecado, mais distante você fica de Deus. Você sabe muito bem. Será que nós temos aquele sensor espiritual que indica para nós, que mostra para nós como está indo a nossa vida espiritual? Como está indo o nosso viver espiritualmente falando? A Bíblia propõe a vivermos uma vida cristã que triunfa, irmãos. Não é super crentes, lugar nenhum. Nunca ensinei isso para a igreja. Antes, pelo contrário, eu sou contra, e já comecei a falar aqui sobre exageros da fé. Eu vejo crentes exageradíssimos em nome da fé. Nunca. A Bíblia não tira de nós a nossa humanidade. É por isso que é para você não brincar com a presença do pecado. Se não fosse a questão, ou se eu pensasse pelo menos que nós nos tornamos super, eu diria, então brinque, porque você é super. Você não é. Sempre devemos lembrar que mesmo libertos do poder do pecado, nós ainda estamos nesse tabernáculo terrestre. E o ser humano, enquanto palmilhar esta terra, ele deve cuidar-se. Ele deve, olhe para cá, eu vou repetir, ele deve cuidar. Falo essa palavra em temor e tremor, porque Deus sabe que nunca pensei que estou livre de tais situações. Mas nós precisamos, meus irmãos, precisamos pedir ao Senhor nosso Deus, ajude-me a não desvalorizar o que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Paulo, portanto, meus irmãos, ele mostra-nos, veja bem, que nós estamos libertos do poder do pecado. Veja bem no versículo de número 17, ele segue dizendo, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feito servos de justiça. Irmãos, será que queremos uma descrição mais extraordinária, mais relevante do que esta do apóstolo Paulo? Depois de dizer para nós, olha, não apresenteis. Não apresente, é o que ele está dizendo. Não apresente para ser servo, porque se vocês apresentar para obedecer, se tornarão servos, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aí Paulo vai e diz, mas graças a Deus, veja que isto, aquilo que sempre falamos, isto não veio, era simplesmente impossível isto ter vindo de nós. Então Paulo está dizendo, mas graças a Deus que, tendo sido, indica nosso passado. Essa foi a nossa vida, mas não é mais, irmãos. Olhe para cá, não é mais. Paulo está falando para os crentes professos, para os crentes que creem no poder da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Paulo está falando para aqueles que concebem esta verdade. Paulo está falando para aqueles que receberam o resultado da morte de Cristo para libertar a sua vida dos seus pecados. Paulo diz, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes, como disse aos irmãos, vos tornaste servos, portanto, é o que Paulo quer dizer, vos tornaste servos de coração, a forma de doutrina, de ensinamento a que fostes entregues.
isto houve, aconteceu na minha vida e na sua vida. Paulo finaliza dizendo: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, ou de justiça, da justiça, para a glória do nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Portanto, Paulo está dizendo aí: você foi liberto do poder do pecado. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais. Só pelo menos mais 5 minutos. Veja bem o que a Bíblia vai nos mostrar. Eu tinha dito isso aos irmãos. Abra sua Bíblia em Gálatas agora, por favor. Gálatas, capítulo de número 3. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ver, continuando, visto que a lei, essa era a questão, e eis o porquê que estamos falando sobre o que temos falado, pois estamos falando sobre a possibilidade do cristão vencer. Irmãos, não vamos esquecer não, vamos ir para casa dizendo: há possibilidade de nós vencermos, vamos entender. Veja bem, visto que a lei, ela não removia, está aí a questão, ela não removia do homem o pecado, ela não podia fazer isso, ela não removia, portanto, do homem essa questão, mas ela simplesmente continha o avanço da iniquidade ou da transgressão. Capítulo 3, os irmãos encontraram? Versículo de número 19, a Bíblia está dizendo assim: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, ou até que viesse quem? Cristo. Ele é apresentado no contexto como a posteridade de Abraão. Visto, ou logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Portanto, meus queridos e amados irmãos, lembrem aqui, os irmãos estiveram praticamente, creio que todos presentes, quando o pastor Ezequias falou, ele nos falou sobre 3 objetivos da lei. Primeiro, ele diz para nós: revelar o pecado no próprio homem. Lembre lá do capítulo 5 de Romanos. Diz que enquanto não havia lei, não havia transgressão. Mas a partir da lei o homem tornou consciente da sua própria transgressão. Portanto, a lei, ela veio para mostrar ou revelar ao próprio homem o seu estado pecaminoso. Logo, irmãos, isso vai indicando tudo para frente. Vai mostrando que ele precisava de um libertador. Vai mostrando que ele precisava de um remidor. Vai mostrando que ele precisava de alguém para pagar as suas próprias transgressões. Segundo lugar, para conter o perverso. Pastor Ezequias usou a expressão para conter o perverso. A Bíblia está dizendo que foi ordenada por causa das transgressões. E em terceiro lugar, os irmãos depois leem o contexto. O próprio contexto vai dizer que a lei, ela nos levou ou conduziu o homem até Cristo. Ou seja, ela foi uma espécie de guia levando o ser humano até Cristo. Fica aí para nós. Porém, o que nós precisamos entender, que a lei, ela não tirava do homem o que Cristo veio para tirar. Cristo veio para libertar. A lei não libertava. A lei mostrava para o homem e continha, portanto, os atos do homem. Mas olhe para cá, por favor. Lá estava o homem de novo, bem no limite, onde era estabelecido. Olha para cá, eu vou usar uma expressão que talvez você não vai me entender, mas doidinho para transgredir. Você está entendendo? Querendo passar do limite que ele não podia passar. Porque olhe para cá, ele não era liberto. Por que ele não fazia? Porque na verdade essa aliança aqui, irmãos, a gente, não é nosso objetivo falar, essa aliança aqui, ela não era aliança baseada no amor, olhe para cá, mas ela era baseada até, irmãos, no medo, sabia disso? Ela era baseada no medo. O homem, aqui os irmãos bem sabem, que eles não quiseram ouvir o próprio Deus falar com eles, tiveram tanto receio, tanto medo, que eles não quiseram o próprio Deus falando com eles. Agora em Cristo a nossa aliança é diferente.
Por que nós não pecamos, irmãos? Primeiro lugar, antes de qualquer coisa, olha, antes de qualquer coisa, nosso primeiro pensamento, como que eu vou pecar contra Jesus? Você está me entendendo? Você não pensa em primeiro lugar, mas se eu pecar, vão me disciplinar. Não é isso que vem na mente de um crente liberto. Não é isso que vem na mente dele em primeiro lugar. Vem o seguinte: se eu pecar, eu vou decepcionar o meu Senhor que me salvou. O que eu tinha para oferecer a Ele? Ele quis me salvar. Partiu dele, olha para cá. Você acha mesmo, conhecendo você acha mesmo que Deus não tinha opção para salvar lá fora? Você já viu tanto que isso é difícil? Olha para cá. Já viu? O pastor Edson estava falando para mim um negócio que eu achei interessante. Ele falou assim, se a gente fosse procurar a pessoa sem nenhum defeito para a gente gostar dele, a gente acho que não encontrava ninguém. Verdade. Todos nós possuímos defeitos. E eu tenho uma dificuldade para ver os meus como você tem para ver os seus. Cristo te amou mesmo assim. Olha para cá. Você está aqui, sabe por quê? Porque Jesus te amou. Tanto é que a Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 4, versículo de número 19, com muita clareza, que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O amor do homem, olha para cá, o amor do homem nunca foi causa. O amor do homem é consequência. O amor que nós temos é resultado do amor de Deus, que a Bíblia diz que já está derramado em nossos corações. Já foi derramado, indicando suficiência da parte de Deus em nossos corações. Então veja bem, a grande verdade, meu querido e minha querida irmã, é que a lei, ela não removia do homem o que Cristo veio e removeu. O homem, ele tinha medo de transgredir porque ele sabia que a lei ia punir severamente. Mas isso indicava que muitos irmãos desejavam fazer o que não devia fazer. Agora Cristo veio, nesta nova aliança que nós temos com Cristo, Cristo te libertou. E você é livre. Sabe por que você não vai embora para longe de Jesus? Porque você ama Ele. Porque você sabe que Ele é insubstituível. Olha para cá. Sabe por que você não vai para longe de Jesus? Porque você sabe que o amor dele te constrange. O amor dele te convence. O amor dele te traz para perto. Quem conhece mesmo a Cristo, ele ama Jesus. Ele ama o Senhor. Antes de qualquer coisa, eu repito, o entendimento dele é exatamente este. O que eu estou fazendo com o Senhor Jesus Cristo? E veja, irmãos, que Jesus não vai ficar sem pessoas, não. Veja que Jesus Cristo não vai ficar. Mas a consciência que você tem que o amor dele é tão grande, que ele perdeu, porque aquela parábola lá está indicando ele. Ele tinha 100 ovelhas, indicando aqui não é questão numérica, indicando completude, totalidade. Ele tinha 100 ovelhas e perdeu uma só. Deixou todas no aprisco e voltou atrás de uma, mas ele tinha 99. Mas ele morreu pelas 100. Você está me entendendo, meus irmãos? A aliança que eu possuo, que nós possuímos com Cristo hoje, ela é baseada no amor. Ela é baseada no amor. Eu sou convencido de que Deus de fato amou o mundo de tal maneira. Isso não é fala, não, irmãos. Isso não é o homem tentando convencer o homem, não. O amor de Deus, ele é sentido por nós. Ele é experimentado. A Bíblia diz que ele está em nossos corações. O que a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira. A prova é essa, ele deu o seu Filho unigênito. Em que consiste o amor de Deus? Paulo responde, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando é que se deu o plano divino? A verdade, meu querido irmão, antes até de que você pecasse contra ele. Mas ele, sabedor de que você pecaria, ele ofereceu-se a si mesmo na cruz do Calvário, diz a Bíblia, para tirar o pecado de muitos.
Olhe para cá. A lei não tirava o pecado, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tira o pecado de nossas vidas. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Portanto, a justiça que a lei exigia, mas não fornecia os mecanismos, lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 4, vai falar. Veja lá. Volte lá, por favor. Romanos capítulo 8, versículo de número 4. Amém. Olha o que a Bíblia diz, olha bem. Eu disse aos irmãos, a lei não fornecia, mas olha o que Cristo forneceu para nós. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha para cá. A ênfase está na ação do... Olha para cá. A ênfase está na ação do Espírito em nós. Em quem? Em mim. Olha para cá. Isso não está em anjos, seres celestiais, que não precisavam de redenção. Mas está em nós, que a semelhança de Adão havíamos pecado. E sabe o que a Bíblia diz? Estávamos destituídos da glória de Deus. Mas, pelo sangue de Jesus, lá em Efésios, Paulo está dizendo, vós que estáveis longe, chegastes para perto. Glória ao Senhor. A Bíblia diz aqui no capítulo 6 de Romanos, versículo de número 23, olha que coisa extraordinária, porque capítulo 3, melhor irmãos, perdão, capítulo 3, versículo de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha o versículo 25, ao qual Deus propôs, Deus o colocou para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob ou debaixo da paciência de Deus. Veja o que Deus em Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Glória seja para sempre dada ao santo nome do Senhor. De forma que a justiça da lei, ela se cumpriu em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como assim, pastor? A lei não oferecia mecanismo, mas Cristo, ao cumprir a lei, logo, meus irmãos, não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito, nós cumprimos os ensinamentos de Cristo, e cumprindo os ensinamentos de Cristo, cumprimos a justiça da própria lei. Em Cristo, você cumpre a justiça que a lei exigia. Você está me entendendo, meu irmão? Quando você pratica os ensinamentos de Cristo, e você o faz por amor, e você o faz com alegria, e você o faz com prazer, você tem prazer em submeter-se aos ensinamentos de Cristo, você está cumprindo toda a justiça. Glória seja dada ao nome do Senhor, pela operação do Espírito de Deus em sua vida, em minha vida, em nossa vida. E é bom que a gente entenda, eu disse aos irmãos, a Bíblia está dizendo em nós, que não andamos segundo a carne. Nós precisamos dar ênfase a esta questão. Isto aqui em nós, que éramos ou estávamos caídos, nós que estávamos na amartia de Adão, ou seja, no pecado geral, por termos nascido debaixo do seu pecado, não na sua ofensa como ato específico, porque a Bíblia está indicando aqui, irmãos, daquilo que nós recebemos de Adão, mas não daquilo que cometemos posteriormente. Isso é outra coisa. Paulo vai usar outra expressão aqui para nós, nem sequer é a mesma, eu fiz até a anotação aqui, a expressão de nossos pecados como ofensa, a ofensa direta de Adão, já não é amartia, mas na verdade, meus irmãos, é para bases, é outra expressão usada no original. Não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando que nós participávamos, por sermos filhos de Adão, nós participávamos do pecado que ele havia cometido lá, o chamado pecado geral. Mas eu queria fazer uma análise rapidamente, encerrando aqui com os irmãos. A morte, ela reinou sobre todos os que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, no sentido específico e não no sentido geral.
Agora preste-me atenção numa coisa: a justiça de Cristo, sem as nossas obras posteriores, ela trouxe a vida para nós. Assim como aqueles não haviam pecado especificamente, mas no sentido geral, a morte veio para sobre eles, porque em Adão a Bíblia diz que todos pecaram. Creio que você está entendendo o que eu quero dizer. Em Cristo Jesus, a justiça, nossas obras que nós fizemos, passamos a ter, depois que nós nascemos de novo. Na verdade, isto não contou para que a justiça de Cristo manifestasse. Isso é depois da manifestação da justiça de Cristo. Vem a justiça de Cristo, assim como veio a caída, a queda de Adão, trazendo morte. Apresenta-se a justiça de Cristo, trazendo vida para nós, e vida em abundância. Glórias ao santo e maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor. Na próxima semana, quero ver se nós passamos para outro ponto. Todavia, meus amados e queridos irmãos, vamos sair daqui entendendo que esta aliança que nós temos com o Senhor, agora, ela é uma aliança baseada no amor. O nosso amor não é causa, é resultado. O nosso amor é consequência do amor de Deus. Deus nos amou primeiro, é por isto que nós o amamos. O nosso amor para com o nosso próximo, na verdade, é resultado do amor de Deus que já está derramado em nossos corações. Você está me entendendo? A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Sem o amor de Deus, eu tenho dificuldade para amar algumas pessoas. Mas com o amor de Deus derramado e não pingado, veja bem, irmãos, que parece bastar no meu entendimento, embora eu seja bem pequeno, mas tratando-se de algo nobre, puro, genuíno como é o amor de Deus, parece que bastava Paulo dizer que havia uma gota do amor de Deus. Mas Paulo usa abundância, suficiência, o amor de Deus que está derramado. Ou seja, não há escape. Nós temos razões e condições para amarmos os nossos irmãos. Esta aliança que agora temos, ela é baseada no amor. Tanto é, eu podia mostrar isso para os irmãos. Vamos para a primeira carta de João, capítulo de número 4. Tanto é, que no versículo de número 9, veja que coisa extraordinária, do capítulo 4 da primeira carta de João, versículo 9, não é o 19, agora é o 9. A Bíblia diz: nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Veja que a manifestação de Deus em Cristo foi baseada no seu amor lá na cruz do Calvário. Por que Jesus estava pregado na cruz do Calvário? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Exatamente por causa disso. Olhe para cá, irmãos. Sabe o que é que segurou mesmo Cristo lá na cruz do Calvário? Foi o amor de Deus para comigo, porque não tinha outro meio para me salvar. Então o amor de Deus para com a minha vida deteve Cristo lá, segurou Cristo lá. Cristo morreu na cruz do Calvário como prova da manifestação concreta do amor de Deus. Jesus morreu por todos, para que todos os que vivem agora vivam para Ele. Glória seja dada ao santo e maravilhoso nome do Senhor. O amor de Deus, eu repito, Ele está derramado em nossos corações. Há suficiência para nos relacionarmos, para vivermos bem. Daí cumprimos os 10 mandamentos na risca. Amamos a Deus, por qual razão? Porque primeiro Ele nos amou. E resume nisso os 10 mandamentos. Amamos os nossos irmãos por qual razão? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Logo, a nossa aliança é baseada no amor. A Deus toda a glória, toda a honra e todo louvor para sempre. Deus seja para sempre louvado. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se coloque de pé, meu querido irmão, em nome de Jesus.